Shabbat Shalom, meus irmãos. Queridos, iniciando mais um livro da Torá, Shemot, segundo livro, Êxodo, Parashá de número 13. Shemot é o nome do livro e também é o nome da porção de hoje. Shemot vem de Shem, nome, Shemot, plural de nome, ou seja, nomes. Está então em Êxodo 1 até o capítulo 6:1. Nós temos Haftará, referência dos profetas, em Isaías 27:6, 28:13, 29, 22, 23, em Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 2, verso 3. Temos referência na Brit Hadashah do Novo Testamento em Atos capítulo 7, versos 17 a 29, e o Salmo complementar de número 99. Então, queridos, primeira porção do livro de Êxodo começa assim: são esses os nomes aí, Shemot, né? Nomes, são esses os nomes dos filhos de Israel, ou seja, dos filhos de Jacó, que entraram com ele no Egito. Cada um entrou com a sua família, e aí segue dando os nomes. Temos o episódio aí das parteiras que desobedecem a Faraó, e aqui, gente, já um princípio, né, que nós sempre falamos sobre ele, que é o respeito às autoridades. Respeito às autoridades sempre, vírgula, desde que não atente contra a Torá eterna. Então, nós estamos sujeitos a todas as autoridades. Esse é um princípio maior. O servo de Adonai está sujeito a todas as autoridades. Já falei sobre isso aqui várias vezes. Na prática, como que funciona? Eu estou numa escola, quem que é o diretor da escola? Quem é o professor? Então, quem é o coordenador? Eu chego, eu identifico a liderança para que eu possa agir de acordo com aquela liderança, para que eu não passe o carro na frente dos bois, para que eu não faça nada da minha vontade, e sim seguindo uma linha de direção que já está pré-estabelecida. Aqui nós temos as parteiras desobedecendo a Faraó por um motivo óbvio. A ordem era matar os meninos, né? E nós sabemos que matar contraria a lei do Eterno. Aliás, é um dos pecados mais graves, diga-se, idolatria, assassinato, relações sexuais ilícitas. Ou melhor, na ordem correta, idolatria, relações sexuais ilícitas e assassinato. Ou seja, relações sexuais ilícitas está para e passo com a idolatria, e é mais grave do que o assassinato. Por quê? Porque envolve o próprio corpo, envolve o corpo, e o nosso corpo, a palavra diz que ele é templo do Ruach HaKodesh, templo do Espírito do Santo. Se nós queremos ter o Espírito do Santo, nós temos que preparar o local para que nós obtenhamos o Ruach. O Ruach não vai habitar num templo imundo, e essa imundícia ela decorre, obviamente, da ilicitude de relação ou de relacionamentos. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, queridos, aqui a desobediência estava distrita a um comando maior, como Pedro e João lá na Brit Hadashah, recebendo ordens do Sinédrio, eles avaliaram aquilo e falaram assim: não, vejam vocês, ou seja, eles argumentando, é lícito deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? É como se eu desse uma instrução contrária à Torá e quisesse que essa instrução fosse obedecida, ou seja, um absurdo, um contrassenso. Quem ensina a Torá tem que ensinar a Torá tal qual ela é. Tem alguma coisa para contar? Assim. Pode entender. Então, queridos, nós só estamos autorizados a desobedecer uma autoridade secular, seja quem for, em caso de afronta às leis do Eterno. Por exemplo, nós temos aí a questão do Shabat. Primeira coisa é avaliar, por ocasião da contratação, a questão do Shabat. Se já foi avaliado, se já foi ajustado, na nossa condição, por exemplo, que nós não trabalhamos no Shabat, já foi ajustado,
então isso já fica resolvido. Agora, se tem alguma dúvida em relação a isso, não entre, porque você acabará transgredindo o Shabat, e aí recebe uma ordem de uma chefia para trabalhar no Shabat. Isso é contra a palavra do Eterno. Agora, isso é algo que nós devemos resolver, não podemos, nós devemos resolver antes de entrar. Nós não entramos, falamos assim, não, eu vou convencer o meu chefe. Não, ele já existem as normas, aí o erro está em nós. Já existem as normas da empresa, as normas são normas gerais. Aliás, um dos requisitos da norma é exatamente isso, a generalidade, ou seja, ela se aplica de forma indistinta. Agora, as exceções, elas são tratadas à parte. É óbvio que eu sempre digo o seguinte, é uma oportunidade hoje para quem está entrando e ainda não guarda o Shabat, é uma oportunidade ímpar de testemunho. Falava com o irmão aqui outro dia, você já conversou com o seu chefe? Não conversei, foi pois é. Então, é uma oportunidade que o Eterno está te dando de você testemunhar acerca da vontade de Adonai para o seu chefe. Quem sabe, ele tem duas perspectivas muito boas aí. Primeira é de ele permitir, e a segunda, que ainda que não permita, ele tomar conhecimento de que ele está transgredindo a Torá. Então, de qualquer modo, a demonstração da nossa fidelidade, fidelidade enquanto servo de Adonai para o mundo, de que outro modo nós testemunharíamos. Então, o Eterno nos coloca em situações de testemunho. Então, aqui, essa desobediência às parteiras, isso agradou o Eterno, tanto é que nós todos lemos aqui que isso agrada o Eterno, e o Eterno abre a madre delas, ou seja, faz com que elas sejam fecundas, sejam prósperas, exatamente por conta da atuação delas em plena obediência a Adonai, em detrimento da ordem de Faraó. No capítulo 2, queridos, nós temos aqui o nascimento e educação de Moisés. Nós sabemos, que Moisés ele deriva da casa de Levi, os pais são levitas, e tão logo Moisés nasce, já com essa ordem de Faraó, já cuidaram ali de protegê-lo, e nós já sabemos o desdobrar da história, onde Moisés ele é educado pela filha de Faraó. Ou seja, o Eterno proporciona isso aqui, por isso que a palavra fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o Eterno só chamou Moisés lá na frente. Sim, o Eterno não está adstrito, não está preso, jungido, atento. O Eterno, ele nos escolhe. Aliás, a palavra fala o quê? Que ele nos escolheu até mesmo antes de fundar o mundo. Nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Adonai, e qualquer um que ouve a palavra de Adonai e atina para colocar essa palavra em prática, sem dúvida alguma é um escolhido de Adonai. Então Moisés aqui, enquanto criança, ele já era um escolhido de Adonai para um fim futuro, um objetivo futuro, de que certamente ele cumpriu. Vamos dizer que ele cumpriu a contenda, naquilo que ele desobedeceu, que seria, ao invés de dar ordem à rocha, de falar à rocha, de glorificar o nome de Adonai, ele fere a rocha, e coloca aquilo como sendo uma atitude humana, buscando honra para si e para Arão. E a punição ela veio certa, tanto para Moisés quanto para Arão. Nós sabemos disso, e aí, mais uma vez, vale a máxima de que o Eterno não tem preferidos, ele tem aqueles que o preferem. Eles estavam aqui, todos nós no reino, nós estamos para uma missão. Se nós deixarmos de cumprir essa missão, nós seremos deixados de lado e virão outros. Simples assim. Nós não somos insubstituíveis, nós não somos preferidos, nós não temos carta branca para fazer o que quisermos. O que nós temos é uma aliança com o Eterno para fazer a nossa vontade? Não, para fazer a vontade dele.
E Moisés, aqui, né, a exceção desse episódio, nós sabemos que ele cumpriu, né, isso aí de forma muito consciente, né, de quem era Deus e obedecendo ali todas as instruções que o Eterno lhe deu. Mas no capítulo 2, então, nós temos já o Moisés já tendo atingido uma certa idade. Moisés aqui, ele se identifica com o seu povo e ele comete um crime. Ele mata aqui um egípcio. Agora, por que ele matou o egípcio? Exatamente porque ele se identificou com os seus irmãos israelitas. Ele se identificou com aqueles que já estavam sendo oprimidos, e aí comete esse crime. Mas um pouco mais à frente nós temos aí a morte do rei do Egito, onde os filhos de Israel já estavam sob a servidão e clamavam a Deus por um socorro. Isso está lá no verso 23 do capítulo 2. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Adonai. Ouvindo Adonai o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Adonai os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E aí no capítulo 3, o Eterno aparece para Moisés, no meio da sarça ardente, e lhe dá instruções ali de que ele seria o libertador do povo, de Adonai, que estava ali clamando a ele. No capítulo 4, Moisés requer de Deus ali sinais, e o Eterno dá esses sinais para ele, de modo que ele possa regressar ao Egito e dar início então à empreitada que o Eterno estava colocando na mão dele. No capítulo 5, temos ali o início das tratativas, onde Moisés e Arão se apresentam, se identificam, e disseram a Faraó que Adonai, o Deus de Israel, determinava, melhor dizendo, a libertação do seu povo dali. Inclusive qualificando essa libertação, que era para que celebrasse uma festa no deserto. E aí no verso 2 do capítulo 5, o Faraó responde: quem é Adonai para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço esse Elohim. Ou seja, quem é esse que vocês estão falando? E nós sabemos qual era a postura de Faraó em relação a Deus, porque ele se julgava o próprio Deus. E aí nós temos, a partir do verso 6, por conta dessa interveniência de Moisés e Arão, Faraó afligindo ainda mais os israelitas. Verso 6, naquele mesmo dia, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para se a palha. Ou seja, a coisa ficou mais leve. Ficou o quê? Aumentou o serviço, aumentou o jugo, impôs maior esforço ao povo. Ora, mas como assim? O Eterno dá uma ordem para que alguém intervenha, e essa intervenção causou mais sofrimento para o povo? O que isso? Qual que seria uma análise coerente com a vontade de Adonai, esse aumento de carga? O que o Eterno estava ensinando aqui para o seu povo? Um de cada vez. Exatamente isso, gente. O Eterno quer que nós
confiemos nele a despeito de circunstâncias. Independentemente de circunstâncias, a coisa agravou. O que a palavra nos diz? Todas as coisas cooperam. Está escrito que as coisas boas cooperam e as ruins não cooperam? Está escrito o quê? Todas as coisas cooperam. Isso nos traz o quê? Isso nos traz alento para nós perseverarmos. O que o Eterno queria tratar com o seu povo aqui é exatamente a confiança, independentemente de circunstâncias. As circunstâncias, elas vêm exatamente para que nós nos desvinculemos da aliança. Veja bem, nós fazemos um pacto com Adonai, com o Eterno, com o Todo-Poderoso, com o nosso Criador. E aí a tendência é: não, agora eu sou filho, eu requeiro o status de filho. A palavra fala que se eu agrado de Adonai, ele vai satisfazer as vontades do meu coração, que eu vou comer o melhor dessa terra. Só que antes de tudo isso acontecer, o Eterno nos coloca em circunstâncias para saber se nós somos aptos de fato a obtermos dele essas bênçãos. Então isso nada mais é do que um teste para saber onde está o nosso coração. Não basta obedecer, tem que obedecer de forma diligente. Isso está no chamado. Se diligentemente obedeceres. Não basta servir, tem que servir com todo o coração. Não basta amar, tem que amar de todo o coração. Ou seja, o reino de Adonai, efetivamente, em primeiro lugar, era isso que ele estava ensinando para o seu povo. Ele estava ensinando para o seu povo que se esse povo não dependesse e confiasse exclusivamente nele, em Adonai, eles seriam sim escravizados e cada vez mais escravizados. Pois não. Meditando no capítulo 1 e 2, eu noto que é um sistema poderoso que domina, e as pessoas que desafiaram e creram que, crendo em Adonai, ela poderia sair desse sistema, que parece até meio irônico, porque mostra o poder gigantesco do Egito, mas uma simples parteira se arrisca em obedecer em êxodo. Joquebede também, uma simples mulher, quantas outras mães que também tiveram seus filhos e acabaram tendo que entregar seus filhos, mas ela ousa crer que se ela colocar no cesto, Adonai vai proteger o seu filho. Então, a ousadia de crer, mesmo que o sistema, o poder seja tão grande, tão pesado, eu acho que é a ousadia do crer, e saber que essa fidelidade ela é imprescindível. Sem dúvida. Queridos, muito interessante essa ponderação, porque na verdade, quando nós olhamos para a causa aqui, o que causou essa escravidão? Nós estudamos até na semana passada que o povo de Israel, de Jacó, desceu para o Egito, ocuparam ali por causa da atuação de Yosef, onde Yosef deu um exemplo ali de como administrar, e logo no capítulo 1, verso 7, vejam como que começa, o Sérgio está falando de um sistema, vejam como que começa a atuação de um sistema, sobretudo em face, ou seja, contra os filhos de Adonai, contra aqueles que querem andar aí, cumprir a instrução da terra. Vejam no capítulo 1, verso 7, diz assim: mas, não, vamos 6 primeiro. Faleceram Yosef e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Ou seja, passou aquela geração de Yosef, todo mundo que estava no deserto, faleceram todos. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja,
Aqui, Faraó começa uma campanha de perseguição aos filhos de Israel. Agora, por quê? O que incomodou? A prosperidade. Como aquele povo estava ali crescendo, ante os olhos deles, e aí Faraó faz uma verdadeira campanha de perseguição contra os descendentes de Israel. E aí, obviamente, transformando num grupo de escravos. E aí, lógico, ele prepara um plano em fases para cumprir o desiderato dele, o objetivo dele. Quais sejam? Nos versos 8 a 10, olha, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera Yosef, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Olha a propaganda, olha a incitação, está incomodando. Tem algo aí que incomoda. Não é assim? A maioria de nós certamente já viveu isso. Puxa vida, não sei nem porque eu sou perseguido. Não tem uma explicação lógica e há uma perseguição. Isso é natural dos filhos de Adonai. Sofrermos perseguições, muitas vezes para nós inexplicáveis, mas com um fundo aí de inveja, com um fundo aí de ciúmes, enfim, de algo que efetivamente incomoda as pessoas. Então, queridos, nessa primeira fase, então, ele faz a propaganda, que é a primeira fase da escravização, ele faz essa propaganda dos filhos de Israel, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, ou seja, vamos interromper esse ciclo. Eles estão multiplicando, eles estão crescendo, vamos dar um jeito de parar com isso. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. Isso está nos versos 8 a 10 do capítulo 1. Então, esses são os argumentos que Faraó utiliza para incitar o povo contra os filhos de Israel. Na fase 2 aí do plano dele, tem o isolamento. Está no verso 11: puseram sobre ele maiorais, verso 11 do capítulo 1. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então colocou o quê? Colocou fiscais, para cobrar, para aumentar o jugo em cima dos israelitas. A fase 3, a fase da degradação, está no verso 13. Olha aí, verso 13. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, queridos, aqui um trabalho de extrema dureza. E esse termo aqui, extrema dureza, no hebraico, significa uma tortura física e psicológica praticamente impossível de suportar. Ou seja, levou os nossos irmãos, o povo de Deus, a uma exaustão tanto física quanto espiritual. Essa era a condição do nosso povo ali. Vários rabinos comentam sobre essa degradação psicológica e física deles, de modo que eles estavam ali, e de fato eles precisavam entender o propósito de Adonai para que eles se entregassem à vontade de Deus e que eles pudessem ser libertos. Então veio aquilo sobre eles, volto a dizer, para aumentar a confiança, não para deixar. Isso aí são os testes que se nos aparecem, Alguns perseveram numa circunstância diversa, perseveram na circunstância diversa.
Outros, na primeira adversidade, mínima adversidade, pulou fora. E eu falava isso na reunião de quarta-feira. É muito mais fácil desistir do que lutar. É muito mais fácil descumprir do que obedecer. É muito mais fácil chutar o balde, deixar para lá, né? Inclusive eu falava para os pais até mesmo a questão da disciplina. Disciplinar um filho é trabalhoso, porque tem fases da disciplina. Primeira coisa é a convicção que o pai tem que ter que a conduta do filho está em dissonância com a própria instrução do Eterno. O segundo passo é fazer o filho entender essa dissonância. O terceiro passo é que ele confesse, que ele reconheça e confesse, para que enfim ele seja instruído e disciplinado. Ou seja, isso é trabalhoso. Igual eu falei, não existe nenhuma disciplina que gaste menos de 1h30 para ser feito nos padrões da Torá. Então a disciplina é um ato de amor, deve ser feita com amor, para que essa criança, ela seja conduzida de acordo com as instruções do Eterno, e que ela aceite essas instruções de bom grado, que ela tenha também o relacionamento dela com Adonai, de modo que ela possa dali para frente crescer na obediência. Então, extremamente importante. A questão dos relacionamentos entre casais, eu falava, é muito mais fácil desistir. Tem uma briga familiar, eu vou separar. Isso, gente, isso é o que o mundo faz. O mundo faz isso. Os servos de Deus não, os servos de Deus vão investir no casamento. Os servos de Deus vão orar, vão pegar os princípios da palavra, vão aplicar, e vão fazer de tudo para manter essa união que o próprio Eterno diz que ela é inquebrantável, indissolúvel. Volto a dizer, é mais fácil desistir, mas essa não é a vontade de Adonai. Então nós precisamos buscar isso. Qual é a vontade de Adonai? Qual é a vontade dele? O que o Eterno estava ensinando para o seu povo no Egito? Que o povo tinha a vontade deles e que eles tinham que andar de acordo com a vontade do Eterno. Esse é um princípio para a nossa vida. Então, queridos, na quarta fase, a morte dos inocentes, versos 15 e 16, onde eu já disse aí, quando ajudais a dar à luz às hebreias, envie sobre os assentos, se for filho, matai-o, se for filha, deixe viva. Então, aqui a ordem, onde eu já falei sobre as parteiras, então na fase aí da atuação de Faraó, aqui a morte dos inocentes. No verso 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aqui, gente, tem uma particularidade que eu confesso que eu não tinha notado antes, no verso 22. Quando o Faraó diz aqui: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Isso abarcava quem? Todos os comentaristas falam isso. Aqui, Rashi fala que, na verdade, ele não diz a todo israelita, a todo filho de israelita, ele diz todos os filhos. Por quê? Porque tinha, aí agora esse é comentário dos rabinos, eu faço a ressalva. O comentário dos rabinos é de que nasceria alguém, olha a similitude do que aconteceu com Yeshua lá na frente, onde sim, mas por causa da influência dos sábios, os sábios da época diziam para o rei Herodes que estava para nascer um libertador, que seria o rei de Israel e seria Yeshua, então ele dá ordem para matar todos os meninos. Aqui a mesma coisa, os sábios do Egito, comentários, isso é Midrashim, os comentários são de que falaram com o Faraó também que não dava para saber
se era um próprio egípcio que faria isso ou se era um descendente. Então a ordem teria sido para todos. Tá? No verso 22, depois atentem para isso aí. Eu confesso que na hora que eu li, eu atentei, e aí eu fui buscar subsídio nos sábios, e eu achei que vários, Rashi, por exemplo, fala isso. Aqui lá no Talmud está assim: os astrólogos de Faraó tinham predito que o libertador da nação israelita nasceria em breve. Também previam que esse libertador teria muitos problemas com as águas. E na incerteza se o libertador nasceria dos hebreus ou dos egípcios, Faraó ordena que todos os recém-nascidos fossem jogados no Nilo. Na minha tradução está muito claro isso aqui. Está dizendo o seguinte: por fim, Faraó ordenou a todo o seu povo. O seu povo, qual que era o povo deles? Vocês devem jogar no rio Nilo todo menino recém-nascido dos hebreus. A ordem que dá a todo o povo, mas é os meninos dos hebreus que devem. Então, no original da Torá, fala todos os meninos do seu povo. E aí, igual eu estou falando, isso não está aqui, não tem outro verso que corrobore isso. Tem alguma versão diferente aí que não menciona os hebreus? Sua versão, Emmanuel? Como que fala? Lê, por favor, 22. Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: todo menino recém-nascido deve ser jogado no rio, mas este rio vai ser. Está vendo? Não está. Então, no original, na Torá, não consta essa ressalva de hebreus como sendo israelitas. Alguma outra versão que não tenha? Uhum. E aí, queridos, o interessante é que no Talmud fala o seguinte, que os astrólogos falaram que esse libertador teria problema com as águas. E aí, lógico, agora pegando o entendimento de alguns, eles falam que Moisés, por ocasião da rocha, o fato dele não ter obedecido a ordem de Adonai, de fato, isso aqui acaba se cumprindo na vida dele em relação às águas da rocha, que brotavam da rocha. Então, alguns desses sábios falam que os astrólogos aqui estavam corretos na predição, no sentido de que Moisés, de fato, teve problema com as águas. Não com as águas do Nilo, mas com as águas da rocha, que custou isso aí, a não entrada dele na terra prometida. Tá bom? Mas isso aqui é só um comentário rabínico, eu faço a ressalva. O nosso estudo aqui, gente, ele termina, então, no capítulo 5, né? 5, já falei aqui, que Moisés e Arão falando a Faraó, depois a queixa dos israelitas em relação a Moisés e Arão, terminando no capítulo 6:1, que diz Adonai a Moshe: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Aqui, queridos, nós temos que, conforme eu falei, qual era o motivo, né? O que o Eterno, nós sabemos que essa escravidão aqui, ela foi predita lá atrás. Quando o Eterno faz o pacto com Abraão, o Eterno já prediz essa escravidão. Isso já estava escrito que o povo de Adonai passaria por isso. Agora, qual é a razão da escravidão? Exatamente. Qualquer jugo, qualquer limitação que venha sobre nós é decorrência da nossa desobediência, da nossa independência. Quando nós agimos de acordo com a vontade de Adonai, nós não tem como errarmos isso aí. Não tem como vir sobre nós o jugo. E ainda que aparentemente venha, aqui eles não estavam fazendo, eles não fizeram a vontade. Moisés, quando chega, aliás, eles começaram a questionar a autoridade de Moisés desde o princípio.
Quem te constituiu juiz sobre nós? Ou seja, não reconheceram que Moisés estava ali como uma autoridade enviada por Deus. Era para eles reconhecerem? Sim, era para reconhecer. Diante de tudo que eles já estavam passando, diante dos próprios esclarecimentos de Moisés, era para eles terem acreditado, e se submetido à autoridade de Moisés como sendo a autoridade de Adonai sobre eles. E porque eles não obedeceram, ignoraram, murmuraram, o jugo foi aumentando. Oi? Sem dúvida, sem dúvida. Queridos, Brit Hadashah, abram por favor em Atos 7. Atos 7. Eu amo essa defesa aqui, porque a defesa de Estevão, ele dá uma verdadeira aula. E volto a dizer, outro dia eu falava sobre isso, eu faço questão de registrar novamente. O mundo evangélico, eles ficam perplexos por conta da exatidão das Escrituras. E aí já existe aí um chavão entre eles, falando que a Bíblia foi escrita em mais ou menos 1.500 anos, num período de mais ou menos 1.500 anos, que contém mais ou menos 40 autores, e eles não divergem entre eles. Há uma lógica, há uma coerência. E eu explicava isso na quarta-feira, por que dessa coerência? Independentemente de tempo. Para nós que compreendemos o plano de Adonai e o povo de Adonai, e a instrução de Adonai, é muito fácil de entender esse raciocínio. Só que como eles não compreendem, eles ficam num estado de perplexidade. Agora, qual é a razão dessa coerência? Eu falei para vários, pode falar. Tudo é baseado na Torá. Pronto, a Torá é o eixo central. Então, o Eterno dá a Torá para o seu povo. Todos os demais escritos nunca podem contrariar a Torá. É por isso que há essa harmonia. Independentemente de todos os profetas, todos os escritos, lá na Brit Hadashah, tudo que está escrito nunca, jamais pode contrariar esse eixo central, o âmago da instrução do Eterno. As instruções estão contidas na Torá, nada pode contrariar isso. E aqui no capítulo 7, que é a Haftará de hoje, 7, a partir do 17. Na verdade ele começa, Estevão começa aqui, varões, logo no início, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Ele vem narrando os fatos da aliança com o nosso pai Abraão. E aí lá no verso 17, ele fala assim, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Adonai jurou a Abraão, o povo cresceu. Olha aí a confirmação. Brit Hadashah, Atos, foi escrito 60 anos depois de Yeshua. Prestem atenção, Atos foi escrito 60 anos, 6 décadas. Imaginem o que é isso, 6 décadas de pessoas servindo a Adonai de acordo com as Escrituras. Quais Escrituras? Quais Escrituras? Taná, Torá, Neviim, Ketuvim, Torá, profetas e escritos. Então, 6 décadas depois de Yeshua, Estevão está aqui fazendo a sua defesa. Veja, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Adonai jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia Yosef. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais. Olha aqui o termo tortura, tal qual os comentaristas falam lá, que o jugo que eles impuseram era verdadeira tortura, era uma servidão de
absoluto esgotamento, tanto físico quanto psicológico. Então torturou os nossos pais ao ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Adonai. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado. Gente, presta atenção nisso aqui. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ora, ele era poderoso em palavras e obras. Por que lá na frente, né, aqui na Torá, quando Adonai o aborda, ele fala que ele não era bom com as palavras? Os comentaristas falam, na verdade, que pelo tempo que ele ficou, um detalhe que me chamou a atenção, né, o tempo que ele ficou, naqueles 40 anos que ele saiu do Egito, né, e foi para Midian, né, ele já não falava o idioma egípcio tão bem. Então, eles argumentam isso, de que na verdade era dificuldade idiomática. Né, então, mas ele aqui, o que fala que ele foi educado em todas. E é interessante que isso aqui é Brit Hadashah, eles não têm acesso, esses comentaristas não têm acesso, nem consultam essa fonte, e comentam exatamente isso, né, que ele era assim, poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, olha aí, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ou seja, ele tinha clara noção da sua missão. Ele tinha clara noção, primeiro, da identidade dele. Ele era um israelita. Ele foi criado, gente, né, com todas as benesses, com todas as riquezas, com a maior educação da época, né, pela filha de Faraó. Exatamente, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando for velho ele não se desvie dele. Percebe? Então, gente, maravilhoso isso. Moisés, ele tinha tudo, ele estava num mundo cheio de riquezas, com status de filho da filha de Faraó, mas a palavra fala o quê? Que ele rejeitou tudo isso. Rejeitou tudo isso. Prosseguindo. Verso 25. Não, 25 eu acabei de ler. Lê de novo. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então ele se apresenta, se identifica, estou aqui com uma missão, o Eterno me mandou e tal, mas eles não compreenderam isso. No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade de juiz sobre nós? Acaso quereis matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, queridos, aqui o povo rejeita então a liderança de Moisés, né? Inicialmente eles rejeitam essa liderança. Abram agora, por favor, em Romanos 8, logo depois de Atos aí. Romanos 8, versos 5 a 9. Romanos 8, a partir do verso 5.
porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Ruach HaKodesh habita em vós. Então, queridos, aqui nessa sequência de interpretação sobre o estado de escravidão, cumpre-nos analisar se nós somos escravos e de quem somos escravos ou de quem escolhemos ser escravos. 2 Pedro 2,19, lá no final. 2 Pedro 2,19 diz assim: Pedro. Vamos ler a partir do 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estão prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Yeshua HaMashiach, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então o Eterno estava aqui tirando o povo dele dessa escravidão. Queria que esse povo dependesse dele, que ouvisse a voz dele, que satisfizesse a vontade dele, para que de fato eles fossem libertos. E aí, o que estava prevalecendo? As circunstâncias prevaleciam, a carne prevalecia, o sofrimento prevalecia. O sofrimento ou essas circunstâncias adversas, muitas vezes elas nos obnubilam de modo a que nós compreendamos a efetiva vontade de Adonai para nós. Então, o Eterno, ele quer o quê? Ele quer nos tirar de um estado de escravidão e que nós possamos viver de acordo com o Espírito, não satisfazendo as concupiscências da nossa carne. Eu falava outro dia com o irmão ali, falei assim: meu irmão, você escolhe a quem servir. Nós temos que servir alguém, ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir ao adversário, ou a nós mesmos, né? Eu costumo dizer isso: nós vamos servir a nós mesmos, ou nós vamos servir a Deus? Pois não. Por gentileza, fala mais alto. Qual foi o verso que você leu? 22, não, 19. 2 Pedro? A parte B desse. Porque as pessoas são escravas daquilo que as devoram. Isso.
Esse é o fundamento. E aí, por que muitas vezes nós não conseguimos entrar numa sintonia absoluta com o Eterno? É exatamente porque nós, em algum ponto, nós estamos escravos de nós mesmos, da nossa vontade. Não? Teimosia, obstinação, né? O homem é escravo daquilo que o domina. É interessante, gente, porque quando nós falamos que a boca fala do que está cheio o coração, né? O que nos agrada conversar? Qual que é a tônica da nossa conversa? Tudo isso demonstra o nosso estado de espírito, se nós estamos de fato na carne ou no espírito. A palavra fala que toda vez que nós nos encontramos, ou quando nós nos encontrarmos, nós devemos ter uma palavra de incentivo, né, uma palavra de louvor, de agradecimento, de admoestação, né, de orientação, sempre buscando fazer com que o corpo ele seja dinâmico, que haja ali uma edificação constante. Agora, isso tem acontecido conosco? O nosso povo aqui escravizado, eles seriam escravizados se eles mantivessem um vínculo forte, robusto entre eles e Adonai? Não teriam. Não seriam essas circunstâncias que os derrotariam. E eles ficaram tanto tempo aqui, tanto tempo, para depois efetivamente, até quando eles saem do Egito, eles ainda continuaram no Egito por mais 40 anos. Continuaram no Egito, no deserto. Exatamente, a mente continuava escrava, exatamente isso. A mente continuava escrava. Em 1 João 2, 16, 17, eu vou ler aqui para mais rápido. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Adonai permanece para sempre. Então, gente, vou ler aqui mais um ou dois textos e eu já concluo. Yeshua, que é o nosso modelo, Yeshua, ele diz o que com relação à vontade? E tudo, na verdade, gente, se cinge, se prende à nossa vontade. Quando Yeshua fala de negar a nós mesmos, é negar a nossa vontade. Yeshua fala assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. A minha comida, o meu alimento, a minha subsistência consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Então, esse é o meu objetivo. Não estou aqui para fazer a minha vontade. É por isso que ele, sendo modelo, e quando ele diz que ele não veio fazer a própria vontade, e que agora ele nos dá ordem para fazer discípulos, ensinando a guardar tudo o que ele ordenou, o que ele ordenou? Não faça a sua própria vontade, e sim a do meu Pai que me enviou. Então, negar a nós mesmos, quando Yeshua fala isso, aquele que não negar a si mesmo, ele não pode ser discípulo. De fato, não pode. Por quê? Porque essa vontade, a vontade da carne, ela é extremamente forte. E se nós não tivermos uma conexão espiritual acima da nossa carne, a carne nos subjugará e nos manterá escravos. Ela vai nos dominar. E aí eu sempre falo, gente, nós servos de Adonai, nós temos uma agenda a cumprir. Se nós não cumprirmos essa agenda, outros
nos entregarão uma agenda de acordo com os padrões mundanos. E muitas vezes nós negociamos esses padrões. Ou seja, eu falava com o irmão aqui essa semana. Eu falei, gente, aqui, olha, nós nos encontramos 3 vezes por semana. Para uns, para mim é pouco. Para uns pode ser muito. 3 vezes por semana. Em Atos 1 fala que eles se encontravam todos os dias, diariamente. Isso é edificação. Yeshua ficou 3 anos e meio com seus discípulos, diariamente, 24 horas por dia. É claro que eu não estou sugerindo aqui que fiquemos 24 horas por dia. O que eu estou dizendo é que esse é o nível de um discipulado comprometido. E que não há discipulado sem relacionamento. Não tem como. É só relacionando é que nós podemos efetivamente nos amoldar a um padrão. Então, o motivo de nos reunirmos, o motivo de congregar, conforme está lá em Hebreus, é a fim de que nos edifiquemos, nos exortemos mutuamente, para que obtenhamos a aprovação de Adonai. Então, queridos, 3 vezes por semana nós temos encontro. O mundo nos apresenta a agenda para que nós não nos encontremos. Eu já falo logo, professor, olha, eu tenho compromisso, aliás, eu falo 4, segunda, quarta, sexta, porque já é Shabat, e o próprio Shabat. Então, não contem comigo nesses dias. Terça, quinta e domingo eu estou à disposição para outras coisas. Mas nesses dias eu tenho compromisso com a minha congregação. Eu tenho compromisso com o corpo de Yeshua. Eu tenho compromisso de ser edificado e de edificar. Eu tenho compromisso de alinhar a minha vida e de continuar fazendo a vontade de Adonai. Então é isso, querida, que nos liberta da escravidão. Nosso povo está entrando aqui, passando por todo esse sofrimento, unicamente porque insiste em fazer a própria vontade. Não se sujeitam, não estão se sujeitando a uma autoridade, a uma direção do Eterno. E é claro que nós sabemos que a vontade do Eterno é boa, perfeita e agradável, não importam as circunstâncias. Aliás, tem uma música assim, que nós não olhamos para as circunstâncias. Eu espero que efetivamente nós consigamos compreender isso e, com base no que está escrito em Romanos 8, sabermos que todas as coisas, sejam boas ou ruins, elas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai. E aí amar a Adonai consiste em quê? Em andar em plena dependência e obediência dele. Que o Eterno nos ajude, nos capacite aí, aqui consigamos essa aprovação dele. Shabbat shalom a todos.